Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3: estando ele em Betânia, ele, Jesus, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, como a Bíblia fala dos 5 dons, né? E os últimos dons é pastor mestre. Como pastor que ensina a palavra de Deus, eu tenho a obrigação de pregar esse texto. Porque Jesus disse que por todo o mundo essa história teria que ser contada. Então, ela é muito importante, ela é muito preciosa e espero que seja muito edificante para você. O contexto aqui é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, gente, mexia com toda a estrutura da cidade. Gente de todos os povos vinham até aquela cidade. E porque a população e porque a cidade crescia muito nesses dias, ficava muita gente. E embora fosse um tempo de celebração, os romanos, eles sempre se preparavam e se armavam mais para que pudesse controlar as movimentações ali em Jerusalém e que não tivesse agitação no meio daquela cidade. As autoridades religiosas, eles estão sempre nos bastidores, percebendo tudo o que está acontecendo. E existe uma maquinação, uma conspiração nessa festa da Páscoa para matar Jesus. Esse é o contexto. Eles estão planejando prender Jesus logo depois da festa. Mas essa agenda, que eu diria uma agenda maligna, uma agenda perversa, ela não estava fora dos cuidados de Deus. Deus estava vendo. Aliás, o próprio Jesus falou que ele se entregaria, ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes para ser crucificado e ressuscitado no 3º dia. Diz o texto que enquanto eles tramavam a prisão de Jesus, ali, muito perto, um homem chamado Simão, ele havia então preparado a mesa. Ele preparou a mesa, uma ceia para Jesus. E é nesse jantar à mesa que uma mulher se destaca: Marta e Maria. Eles estão servindo essa Marta aqui, irmã de Lázaro. Marta está lá. Lázaro, recém-ressuscitado, também está lá sentado à mesa com Jesus. E diz a Bíblia que Maria
irmã de Marta e de Lázaro, resolve surpreender Jesus. Por isso o tema da minha palavra é: quando surpreendemos Jesus. Aqui ela faz algo inusitado, gente. E aqui eu gostaria que você se visse no lugar de Maria. Ela quer ungir Jesus. Maria e sua família sabem do que está acontecendo. Lembra que Lázaro é amigo de Jesus? Você sabia que essa família estava por dentro do que estava sendo tramado? Eles tinham noção que a qualquer momento Jesus seria pego, Jesus seria levado à prisão. E quando Jesus ia para as festas, como todo ano existia, Jesus sempre ficava na casa dele, na casa de Lázaro, na casa do Lázaro, ou na casa desse Simão. Então Jesus está prestes a ser levado à cruz, e ele está num cenário da casa onde a mesa está posta, e Maria vem trazendo um vaso de alabastro. Esse vaso, gente, é uma pedra ornamental de cor branca rosada. Fui estudar sobre isso. E o texto bíblico tem um cuidado de registrar que o perfume que ali está nesse vaso, além de ser caríssimo, era raríssimo. É um tipo de perfume que nem tinha em Israel, gente, chamado nardo. Naquela época não tinha todo esse progresso que tem hoje na fabricação de perfumes, né? A indústria de perfumaria hoje ela é poderosa, mas naquela época era feita de modo artesanal. Só que essa essência chamada nardo, ela não era uma essência comum em Israel, e ele era buscado, sabe aonde? Nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado. Então ele era um perfume raro. O que Maria faz? Ela junta suas economias pessoais e vai comprando esse perfume pouco a pouco. Maria vai condicionando esse perfume no vaso, que ele chama de alabastro. Gente, esse perfume era tão caro e tão raro que esse pequeno frasco foi avaliado em 300 denários. Para você entender melhor, um denário era o salário de um dia de trabalho. Então esse vaso, ela passou quase um ano trabalhando para pagar aquilo, certo? O perfume, então, além de precioso, ele era caro. E Maria está querendo agradar Jesus. E ela está querendo externar a sua gratidão a Jesus. Certamente Maria está profundamente grata porque o irmão dela acabara de ser ressuscitado. E ela queria dar algo precioso para Jesus. Diz a Bíblia que ela não abre a tampa do vaso. Ela quebra o vaso. Ela derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se encheu, né, gente? A casa se encheu de uma fragrância. Esse perfume então escorre pelo corpo de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E quando os discípulos olham para essa cena, nas lentes de Judas Iscariotes, ele fica bastante irritado. É nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão. Judas diz assim: isso é um desperdício, poderia vender e dar aos pobres. Murmuraram contra ela e Jesus sai em defesa dela e diz: deixai. Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela me surpreendeu. Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim, diz a versão, a mensagem. Ela acabou de fazer algo tão maravilhoso para mim.
Almeida Corrigida Fiel diz: ela fez em mim uma boa obra, e em todo mundo que ela fez, essa história será contada. Então a pergunta para mim e para você nessa manhã, para a gente desenvolver as lições dessa história é: você já entregou a sua vida e as suas vontades a Jesus de todo o coração? Porque qualquer coisa que Deus te pedir nessa manhã, sem que você tenha entregado a sua vida para Ele, vai ser muito caro, vai ser impossível. O pastor Ed René aqui diz: ninguém vou lembrar, não, esqueci, depois eu lembro. Ninguém deu do seu sem dar de si. Isso, lembrei. Ninguém dá do seu se você já não se deu por inteiro a Ele. O que você veio oferecer a Jesus nessa manhã? Mas o que você veio oferecer para Ele é raro, é caro, é valioso? Então é pensando nessa história que eu queria propor algumas lições aqui para nós. Primeiro, Deus só espera de mim o que Ele antes já me entregou. Se Deus te deu misericórdia hoje, as misericórdias se renovaram hoje, gente? A Bíblia diz que sim. Então Ele espera que você seja misericordioso hoje. Ela fez o que pôde, diz o verso 8. O que nós estamos fazendo, queridos, por amor a Jesus, que é fruto dessa profunda gratidão a Deus. O que é que nós estamos fazendo para influenciar pessoas ou para ter mais intimidade com Ele? Será que um dia de jejum é demais para você? Será que ler a palavra todos os dias é demais para você? Será que perdoar alguém que já te feriu é demais para você? Pense nessas coisas. Quando Maria pega o perfume, gente, ela poderia pensar assim: eu vou derramar as primeiras gotas sobre Jesus, ou eu vou derramar a metade, que já seria grande coisa. Mas ela decide derramar tudo. Como que você então usa um perfume caro, gente? Você derrama um pouco, não é? A gente vai colocando de pouco a pouco, isso é o normal. Mas Maria tem o cuidado de não abrir a tampa do vaso, ela quebra o vaso. Ou seja, eu não quero que você faça nada para mim que eu já não tenha lhe dado, e eu lhe dei tudo. Eu quero dar o meu melhor, eu quero dar tudo o que eu tenho. Isso é incrível demais, irmãos. Porque Deus... Um pastor que eu admiro bastante, chamado Carlos McCord, diz que graça é Deus dando a mim o que Ele espera de mim. É isso. Você ainda pode surpreender Jesus, meu amigo. Jesus pode ser surpreendido se você estiver à mesa com Ele, aos pés dEle, concentrado com Ele. Maria aproveitou ao máximo a presença de Jesus. Maria é aquela discípula que deve ser uma grande inspiração para nós, porque não foi só nesse episódio que ela esteve aos pés de Jesus. Ela já tinha uma vida aos pés de Jesus. Lembra de Lucas 10, dos versos 38 a 42, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Percebe? Quando Deus pede algo para a gente, é porque a gente já está na presença dEle, a gente já está desfrutando da voz dEle, do cuidado dEle. Ah, que tremendo, hein? Olha o que diz o restante da história. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Olha, Marta dando dicas para Jesus. A gente faz isso às vezes, tá? Quando a gente começa a se sentir só, fazendo algo na igreja, ou fazendo algo na família,
A gente faz sempre dependendo do outro. E a gente diz: Jesus, move esse homem aí para ver se ele faz alguma coisa. Você é bem ousado, hein? Aí Marta está dizendo: ei, essa mulher aí não está fazendo nada. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, ela já havia sentado aos pés de Jesus para aprender antes de quebrar o vaso. Como está a sua permanência em Deus, meu amigo? Como está a sua intimidade com Deus? Você percebe que nós estamos te lembrando do óbvio toda semana? Porque eu tenho aprendido que a gente erra naquilo que a gente diz que sabe. Onde a gente mais erra naquilo que a gente já disse que sabe. Então eu não vou me enganar. Na relação conjugal é assim. Eu estou de vez em quando, sempre, ela diz melhor do que eu, né? Errando nas mesmas coisas. Logo, essas coisas simples precisam de uma atenção maior, gente. Você não pode entregar algo precioso para Deus se você já não está andando com Ele. E andar com Ele não dá para fugir. Você tem que entrar no quarto, fechar a porta e conversar em secreto com teu Pai. A tua oração não é apenas enquanto dirige, não é enquanto você trabalha. Isso é o normal. Não, você precisa ir para a intimidade onde ninguém te oportuna. Onde você pode derramar o seu coração, onde você pode entregar a sua alma. Como está isso, hein? Maria já tinha intimidade com Deus, e fica aqui meu estímulo para você: invista na sua intimidade com Deus, porque nos dias maus é a tua intimidade com Deus que te sustenta. Porque no dia do silêncio você não vai questionar Deus porque Ele está em silêncio, porque Ele também fala no silêncio, ou não? Quem é apreciador da música sabe que música precisa de silêncio. A vida precisa de silêncio. Deus também fala no silêncio. É quando a gente está na intimidade com Deus que a gente chega no momento como foi ontem, né? Imagina o que dizer para uma família que perdeu um filho. O que dizer? Nada. É estar. Agora, o seu abraço cheio do Espírito é diferente, sabe? Porque se a gente tem sempre que dizer algo, é porque a gente pode querer estar escondendo algo dentro de nós. Então, quando eu dei um abraço ontem na Mara, foi tão claro no meu coração um discernimento de que ela estava preocupada com a eternidade do Bruno. E Deus me deu a graça de arrancar uma angústia do coração dela. Porque ela ainda acreditava que alguém que estava desviado e agora que está voltando para Jesus estava com um passaporte para o inferno garantido. Eu disse: essa é a droga da religião, que te dá salvação hoje e amanhã tira a tua salvação, e depois da manhã tu ganha de novo. Aí próximo mês tu perde de novo. Não, querida, o seu filho entregou a vida a Jesus? Entregou. Ah, mas ele estava voltando agora para Jesus. Você vai encontrar o Bruno na eternidade. Ela disse: ah, é, pastor? Eu disse: é sim, o Bruno está salvo, porque ele entregou a vida dele a Jesus. Você percebe? Que quando a gente está em Jesus, você não precisa ter uma palavra, a sua presença causa um ambiente, um impacto no ambiente. Ei, querido, invista na sua intimidade com Deus. Antes de quebrar algo, antes dele te pedir algo, Ele quer você. O mesmo aconteceu em João 11. Ela estava aos pés de Jesus para derramar seu coração quando seu irmão estava morto. Então,
A pergunta é: você está dando o seu melhor para Deus? Dar o melhor tempo que pode para meditar na palavra, porque ler a Bíblia todo mundo sabe que precisa ler. Ele é alimento. Mas você está dando o seu melhor para ler as Escrituras? Ou você lê corrido, você lê de qualquer jeito? Você consegue perceber que a nossa igreja está tentando te estimular a voltar para a mesa, para o quarto? Você está percebendo que quando a gente diz: papai, senta à mesa com teu filho e abre a palavra, se você não ler a Bíblia com seu filho, alguém vai ler uma outra história para ele e você não vai gostar. Você entende, mamãe, que você deve orar e consagrar e abençoar a vida dos seus filhos? Por isso nós estamos dizendo assim: seria possível um dia na semana, só um? O bom é que fosse todo dia. O bom é que todo dia você sente, pode ser na cama, pode ser na varanda, pode ser ao redor da mesa, lendo e ministrando a palavra de Deus para os seus filhos. E por que não o marido ministrar a vida da esposa? Por que não uns ministrarem uns aos outros? Você percebe que nós estamos estimulando você para esse tempo de intimidade? Porque, gente, há coisas extraordinárias acontecendo ao redor da mesa. Há coisas tremendas acontecendo ao redor da mesa. Na sexta, que é a nossa noite de discipulado à mesa lá em casa, a gente estava na noite do Fluir, né? Então a gente acordou tarde ontem e disse assim: podemos fazer agora, né? Então vamos tomar café da manhã, todo mundo junto à mesa, e vamos fazer o nosso estudo proposto para a semana, né? A mesa do amor. E nós lemos lá 1 Coríntios 13. Foi tão precioso, irmãos. Como é importante isso. Você está dando o seu melhor? Maria fez o seu melhor. E nós? Quando você chega num culto como esse, você dá o seu melhor no louvor? Quando você faz parte de uma célula, você está dando o seu melhor em fazer parte daquele ambiente? Como pai, você está dando o seu melhor para o seu filho? Como cônjuge, você está dando o melhor para o seu esposo, para a sua esposa? Dar o seu melhor é sempre algo excelente, irmãos. Porque a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Isto é, Deus nunca espera algo de você que Ele já não tenha lhe dado. Sabe, uma outra coisa que eu aprendo com essa história é que toda vez que você se levantar para fazer algo relevante para Deus, haverá oposição. E sabe o que é mais louco dessa história? É quem foi a oposição. Quem foi a oposição de Maria, gente? Os discípulos. Isto é, oposição que nos confronta vem de casa, vem da igreja. Não só vem de trabalho. Você está trabalhando com alguém que é teu companheiro, está todo dia trabalhando junto e se levanta contra você. Isso nos desafia profundamente. Quem liderou a murmuração? Só pode ter sido Judas, né, gente? Com aparência de piedade, tá? Piedoso, um cara do social, entende? Um cara que é ligado nos movimentos sociais. O importante é cuidar dos pobres. Ele queria mesmo era o dinheiro. Sempre dando desculpas para Deus sobre a sua intimidade, né? Judas não viveu isso. E sempre quando nós temos, amados, atos generosos, nós vamos incomodar pessoas. Quem foi a mulher que nunca ouviu, né, histórias assim do marido que ainda não era convertido? Você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Ainda rola essas frases, viu, gente? Mas eu quero deixar um estímulo para você aqui nessa manhã. Ao invés da gente dar holofotes para quem critica, é melhor você continuar entregando o seu melhor para Deus, independente de quem está ao seu lado. Não fique ofendido com a crítica. Eu quero estimular você nessa manhã a pedir a Deus o que eu tenho orado: o milagre de ser inofendível. Porque gente que se ofende fácil, meu Deus,
não consegue fazer nada na vida. Porque só tem um lugar, gente, que não tem crítica. É no cemitério. Maria foi criticada. E se você perceber, na leitura no verso 4, que nós somos informados que eles ficaram indignados por causa do desperdício. Pense num desperdício santo. Eles a repreenderam severamente, até que Jesus entra em cena. E aqui é fantástico, porque quando a gente está querendo fazer algo para agradar a Ele, os hipócritas religiosos intervêm fazendo críticas. Jesus disse: deixa-na em paz. Aqui para mim é Jesus dizendo o seguinte: continua me amando, me servindo, que eu é quem te guardo. Eu trato com aqueles que querem te colocar a mão no peito. Eu é que vou lidar com aquele que diz: para que isso? Não pare. Aí eu vou lembrar daquela música, não chore, não pare. Tem tantas canções hoje, né? Então não pare de orar, meu irmão. Você pode estar sendo criticado porque está orando demais. Não pare de servir. Você pode estar sendo criticado porque agora está se envolvendo demais com a igreja. Você vai ouvir isso, tá? Não pare de sonhar, porque tem gente incomodada com seus sonhos. E normalmente é alguém muito próximo de você. Jesus não diz assim: Maria, dá um peteleco aí nesse Judas. Maria, diz para Judas. Jesus não mandou fazer, ela não mandou fazer nada. Certo? Não reaja. Espere que o teu Senhor é quem te guarda. O Senhor que vai dizer: deixa-na em paz, deixa esse querido continuar servindo, deixa ela continuar me buscando. Não pare, meu irmão, não pare de orar, não pare de ser honesto, não pare de buscar santidade, não pare de dedicar tempo com a sua família ao redor da mesa, porque quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama e tem uma canção. Quero encorajar você nessa manhã. Não seja ofendido tão facilmente. Não seja um discípulo mimado. Não seja um discípulo cristal. Não seja um discípulo hipersensível. Faça tudo para a glória de Deus. Não reaja, não dependa do tapinha nas costas. Faça olhando para o alvo, olhando para Jesus. As críticas virão em qualquer ambiente, no seu trabalho. Você quer fazer o certo? Você quer chamar Jesus para a sua equipe de trabalho? Vai ter levante, mas Deus é contigo. O Senhor vai dizer assim: ô demônio, deixe em paz, Ele que te guarda. Arreda de mim, Satanás. Ele é quem vai guardar você. Maria estava aqui surpreendendo Jesus. E eu gostaria de destacar isso. Percebam que Jesus vai nos informar aqui no verso 8 que ela antecipou-se para ungir Jesus, porque ela sabia que ele iria para a sepultura. Isso é tremendo, irmãos. Isso aqui é uma chave importante do texto. Ela sabia que Jesus iria morrer, então ela não era envolvida só por conta da gratidão. Ela não só estava aos pés de Jesus, mas ela tinha um senso de propósito. O meu Cristo vai para a cruz. Percebe que Maria não é aquela que diz: não vai para a cruz não, Jesus, por que tu tens que morrer? Olha que mulher crente de verdade, gente. Que mulher de história espetacular, a ponto da Bíblia dizer: essa história tem que ser pregada. Então eu recebi isso essa semana. Pastor tem que pregar essa história. Jesus disse que tem que ser conhecido. Então chegou o momento de inspirar a Casa Viva com essa linda história de Maria. Os discípulos sabiam, essa família de Betânia, todos sabiam, as mulheres da Galileia sabiam que a qualquer momento Jesus iria ser preso, mas a única pessoa que, sabendo dessa informação, que Jesus estava indo para a festa das Páscoas e que seria sua última festa, porque ele iria morrer, a única pessoa que se preparou para homenagear Jesus, para surpreender Jesus, foi Maria,
e esse anfitrião que abriu a casa para receber Jesus. Ela estava no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa, porque ela amou Jesus de todo o coração. Amados, eu tenho dito isso para a nossa igreja. Eu não tenho dúvida que vocês estão buscando amar Jesus, mas eu provoco você está amando a Deus de todo o coração? A diferença não está na motivação, aqui a diferença está na intensidade do seu amor. Depois leia sobre o rei Amazias. A Bíblia fala isso, que ele fez o que aprova ao Senhor, mas não fez de todo o coração. Gente, Abraão foi um homem que amou a Deus de todo o coração, sabia? Você sabia que Isaac, o seu filho, não amou a Deus de todo o coração? Ele amou de coração. Você sabia que Jacó se perdeu? Eu estou preparando um tempo para a gente meditar na nossa igreja em breve sobre as 3 gerações que perpassam as Escrituras, e tem algo lindo que Deus quer nos ensinar. Abraão, Isaac e Jacó, 3 gerações, cada um teve uma postura diante de Deus. Davi, Isaac e Roboão. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão começou bem, terminou mal. Roboão foi uma desgraça. Em que geração você está? É só para despertar o seu coração, que nós vamos ministrar sobre isso. Maria, mulher que ama Jesus. Em verdade vos digo, onde for pregado todo esse evangelho, também conta essa história. Para mim, gente, esse verso fala do poder do exemplo. Aqui não tem palavras de Maria. Consegue perceber isso? Aqui é a fragrância de um testemunho de Maria. E eu sei, amados, que tem pessoas no nosso meio assim, que não falam muito, mas fazem tanta diferença na oração, na intercessão, na proteção, na preservação da unidade da igreja. Você tem pessoas assim na sua família que você admira, não pelo que ele fala, mas pelo que ele não fala. Principalmente em ambientes de guerra, onde todo mundo quer vencer pela força do argumento. Aí você encontra uma pessoa que ela não fala quase nada, mas quando ela fala, você conhece gente assim? De vez em quando você escuta essa frase, essa pessoa é bem caladinha, mas quando ela fala, é melhor dar atenção, né? São pessoas precisas, com sabedoria. Gente, Maria é esse tipo de discípulo que talvez você se identifique. Você não se identifica com alguém que está com o microfone na mão, que está falando o tempo todo, mas a sua vida é uma vida de devoção. Você ora de verdade, você não publica nada disso, você nem fala. Deus está te vendo, isso é tremendo. A tua honestidade, a tua fidelidade, a tua santidade, isso são sementes que você está plantando, que está gerando tantos frutos. Glória a Deus. Esse testemunho sem palavras, apenas com a fragrância de um perfume, de uma atitude cheia de devoção, fez com que essa história chegasse até hoje, até nós. Que tremendo isso, gente. Que tremendo. O poder do exemplo. Olha a eloquência desse testemunho. A gente vive numa geração tão egoísta, né? E sabe qual foi a grande crise de Salomão? Trabalhar, ganhar dinheiro, ter muitas mulheres, ter muito poder, fazer aliança. E no final da sua morte ele não pôde levar nada com ele. Por isso, queridos, que o recurso mais garantido que você pode investir é naquilo que é eterno. A sua família é um ambiente eterno que Deus quer que você priorize. A sua vida espiritual, o seu chamado ministerial, tudo que você está fazendo
para Deus, no nome de Deus, precisa ter consequências eternas. A pergunta é: o que você vai fazer hoje para reverberar nas suas futuras gerações? Porque legado é o que você deixa no filho, no discípulo, na vida de alguém. Nós não estamos em busca aqui na igreja de popularidade, de reconhecimento. Nós estamos em busca de gerar legado, gente, no coração das pessoas. E essa inspiradora história acontece num ambiente tão simples, que é o ambiente da casa. E essa história continua reverberando em nossos corações. Percebe que não tem nada de muito espetacular aqui. Por isso, o que você vai fazer hoje para influenciar a sua geração, para impactar aqueles que andam perto de você? Por isso que o amor que não leva o homem a dar de si mesmo não é amor. Meditando em 1 Coríntios 13 ontem com as crianças, com a esposa, a gente falava sobre isso. Ainda que eu doa, ainda que eu fale, ainda que eu profetize, se não tiver amor, nada serei, nada terei, nada farei. É muito chocante essa realidade, gente. Que tudo que a gente faz para Deus precisa ser regado por esse amor sincero, entregue. Vamos amar a Deus de todo o coração, queridos. Porque esse amor discreto, esse amor receoso, esse amor sensato, esse amor calculista, nunca é vibrante, nunca é empolgante. Questione isso. Porque nós somos pessoas cheias de emoção. Sim, quando a gente perde algo precioso, a gente se rende, a gente se rasga, a gente vê alguém chorando como nunca viu chorando na vida. Por quê? Porque um filho é muito precioso. E eu te pergunto, a presença de Deus é muito preciosa para você? Pare de falar para você aquilo que a vida deixou como marca em você. Não é porque eu sou uma pessoa mais calculista mesmo. Não, isso foi o pecado, o mundo, o diabo, teu pai, que te fez assim. Deus não te fez assim. Deus te fez para ser livre, inclusive para chorar, pensar, se render. Gente, é de todo o coração. É de todo o coração. Aí você diz assim: mas isso é uma linguagem muito radical, pastor. É porque o diabo, o mundo, está radicalmente comprometido em destruir a nossa vida com Deus, e destruir o teu filho, e destruir a nossa família, e destruir os valores cristãos. Esse mundo precisa de gente mais radical mesmo. A gente precisa ser mais radicalmente posicionados. Então, quando alguém na minha assessoria de corrida dá uma brecha, eu estou lá falando de Jesus, eu estou lá mostrando Jesus para eles. Mais uma vez, não é porque eu sou pastor, porque eu sou discípulo. Eu já fazia isso mesmo sem ser consagrado pastor. Entende? Ontem, todo o tempo, gente. Eu estou correndo. Essa semana, amor, nem te falei, uma pessoa me parou mesmo da assessoria e disse: pastor, olha, eu vou semear na Casa Viva, tá? Eu continuei correndo, disse: glória a Deus, né? E quem ouviu a história da semana passada sabe, né, do presente que nós recebemos de uma assessoria de uma irmã que fez aniversário, e ela decidiu dar o presente de aniversário dela para a nossa igreja, né? Aí alguém não deu e foi se justificar comigo, como se eu estivesse esperando ou cobrando, né? Eu disse assim: meu Deus, tem algo acontecendo. E ontem eu recebi uma outra mensagem: você precisa orar por essa fulana aqui. Ela recebeu um diagnóstico de câncer. Nós precisamos de um milagre. Que bom que ela está pensando que milagre vem, né? Que pode vir um milagre de uma oração minha. Deus, eu tomo posse disso, sem aquela falsa humildade. Não, ore você nada. Eu vou orar, não está me pedindo oração? Eu vou orar e vou ministrar a cura sobre a vida dela lá no treino. E já comecei. Vamos viver vidas mais radicalmente comprometidas com Jesus, amados, porque Ele tem algo para encher. Ele quer encher a sua casa com fragrância. A pergunta que eu te faço, então,
O que você tem entregado para Deus, que você está abrindo só a tampa e derramando de gotinhas? Será que não chegou a hora de você quebrar algumas coisas? Será que está na hora de você quebrar a mornidão? Dizer assim, rapaz, ser um crente morno é chato, viu, gente? Aliás, Apocalipse diz isso, que Deus vai vomitar. Deus não suporta gente morna. É melhor que seja frio do que morno. A gente refletiu um pouco sobre isso na vigília. E eu disse uma frase que foi meio chocante mesmo. Deus prefere o incrédulo frio do que um crente morno, sabia? Porque o incrédulo frio a qualquer momento vai encontrar o fogo e ele vai se queimar. Ele vai encontrar o rio e ele vai se mergulhar. Mas um crente morno diz assim, eu já fui, já sou crente há tantos anos, eu conheço igreja, já leio a Bíblia. Mas qual foi a última lágrima que tu derramou lendo a Bíblia? Porque você está lendo a Bíblia não está lendo você. Quando a Bíblia lê você, você chora, diz, meu Deus, eu sou esse hipócrita aqui, Judas, hipócrita, que fica fazendo defesa de causas sociais, mas não é generoso na casa de Deus. Ei, para com essa hipocrisia. Cara de piedade. Não, eu acho que a igreja usa mal os recursos. Tua oferta? Não, então não dê uma de Judas. Porque tem gente semeando generosamente e você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual na vida dessa pessoa. Tudo que se planta no reino espiritual cresce. Mas tudo que planta cresce mesmo, né, gente? Até aquilo que você não quer. Imagina no reino espiritual. Vamos lá, gente. O que está faltando para você quebrar? Eu vou quebrar essa sequência na minha agenda que me rouba um tempo de ler a Bíblia. Pois quebra aquilo. Tira essa cadeira aí da faculdade. É estranho falar isso, mas é só para te dar uma ênfase. O que está impedindo? Às vezes é o bom que está impedindo o ótimo. Entende? Às vezes é o correto. Não, eu vou para a academia todo dia. Beleza, e você se encontra com Deus todo dia? Não, então está na hora de mudar alguma coisa. Quebra o vaso, meu amigo. Porque quem partir para cima de você, alguém vai te proteger. Vai dizer assim, deixe ela. Deixe ela. Deus está querendo proteger gente que quer intimidade com Ele, tá? Eu quero isso para minha vida. Deus sabe, lá no fundo do meu coração, diz, meu Deus, como é que vai ser isso? Deus, deixa que eu cuido. Se concentra no mais importante. Se concentra no mais importante. Gente, o mais importante é o mais importante. E o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Gente, eu anseio por isso. Eu prefiro até uma igreja menor, fervorosa, do que uma igreja grande sem vida. Eu quero as duas coisas. Eu quero uma igreja grande e fervorosa. Mas se tiver que escolher, que seja assim. Nós não queremos crescer a qualquer custo. Eu quero ver a vida espiritual de vocês sendo profundamente afetada. Onde a gente vai substituir a murmuração de Judas pela ministração de Maria. Diz, cara, Deus falou comigo na palavra hoje. Gente, imagina o poder que vai ser nas nossas células. O que é célula, gente? É um ambiente para a gente afetar positivamente a vida do outro. Porque na célula todo mundo fala, todo mundo compartilha. Por isso é importante você fazer parte de uma célula. Para você ser abençoado e abençoar alguém. Porque eu sei que Deus está movendo, fazendo milagres em várias pessoas aqui. A gente acaba sabendo um pouco mais, né? Porque a gente acompanha mais de perto. Mas Deus está fazendo tantos milagres aqui, gente. Deus está fazendo tantos milagres aqui. A minha última palavra ontem no velório, e eu encerro, foi o seguinte: olhem para mim, Mara, Moisés, né, naquele ambiente de tanta dor. Assim, Deus manda dizer algo para vocês. Você estava lá, né, cara? Tudo que morre em Deus é porque vai nascer algo novo. A morte não tem a última palavra para quem anda com Deus. Escreve isso.
O seu filho está partindo, mas hoje está nascendo algo. E vamos descobrir qual é o grande milagre que está nascendo. O milagre pode estar no ventre da Larissa, que está esperando um filho. O milagre pode estar no Moisés, que passou a vida inteira, ele é o Senhor, gente, sem conhecer Jesus. E conheceu Jesus agora, vai se batizar. E Deus pode fazer uma grande revolução na vida dessa pessoa. Você entende que em Cristo vale a pena perder? Porque a gente ganha. O que você está perdendo por Jesus, cara? Não perde por qualquer coisa, não. Porque se você não perder por Jesus, é possível que a doença te pegue, que a crise te pegue, que a depressão te pegue. Essas coisas todas já estão aí querendo pegar a gente, nos neutralizar. E é melhor você se antecipar e dizer: Jesus, está aqui, o meu futuro está na tua mão. Eu quero fazer algo significativo para mudar a minha geração. Eu fiz isso com 15 anos de idade, gente. Meu pai disse o seguinte: cara, você pode sair de casa, não quero você nem morando mais comigo. Eu ouvi isso com 17 anos de idade. Então eu fui convidado a sair de casa, porque eu frustrei o sonho do meu pai. Em ascensão como músico, e eu recebi perseguição mesmo. E foi tempo para a coisa se normalizar. Mas esse mesmo que disse sai de casa, foi o mesmo que tempos depois, eu tocando uma sanfona com ele, os olhos dele começam a lacrimejar. Eu disse: é hoje que eu vou perguntar o que te impede, pai, de entregar a tua vida a Jesus. E foi tocando aquela música: vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem do menino, tocando sanfona com meu pai, que ele entregou a vida dele a Jesus. Isso é extraordinário, gente. E tantos outros da minha família que têm se aproximado por uma decisão radical. Que vaso você tem que quebrar hoje, hein? Para você sair dessa mornidão. Ah, mas eu tenho pedido tanto a Deus. Você já considerou que é mais do que pedir? Ah, mas eu creio em Deus e nada acontece, né? Por quê? Está faltando quebrar alguma coisa. Qual é? É o orgulho? O que tem que quebrar? O que é muito precioso para você? Faça como essa mulher. Ela passou um ano inteiro construindo algo e ela quebrou. Ela não deu conta gotas. Feche seus olhos.